Bem-vindo a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Se você quer ouvir histórias sobre carreira, sobre venda, sobre liderança, de uma forma leve e envolvente, já se inscreva no canal, ative o sininho. Eu aproveitei a minha vinda aqui no Ceará, vou fazer uma palestra, para gravar 3 episódios. E o segundo convidado dessa série é um especialista em sellout. E eu agradeço muito a presença, por ter aceitado o convite, meu amigo Rogério Lima. Como é que vai, Rogério? Tudo bem? Muito obrigado por Tudo na, ter vindo aqui com a gente. tudo na paz, Henrique. Eu que fico feliz com o teu convite. Sempre é uma honra ter colegas de carreira, amigos e de histórias de carreira que a gente teve aqui. E eu vou falar um pouquinho dessa história, viu? Me fala um pouco aí, Roger. Como é que foi o início da tua carreira, a tua formação? Conta um Perfeito. pouco para nós aí. Bom, eu comecei minha carreira em banco. Eu nem conto isso, porque foram passagem de 2 bancos que eu saí correndo, que eu não tinha nada a ver com Sério, banco. cara? Puta, você não sabia, velho. Aí eu fui para a indústria de consumo, começo minha carreira na Cadbury, né, na antiga Chiclete Adams, onde eu te conheci, que foi uma grande escola de execução. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fico 8 anos na companhia, passando pelo tripé nervoso comercial, que é o marketing, vendas e trade marketing. Então, essa foi uma grande escola que eu tive, porque eu começo em marketing. Na época nem existia trade Você marketing. começou em marketing? Comecei em marketing, era estagiário de produto. E aí, meu sonho era. Que história é essa de vender? Que história é essa de varejo, atacado? Eu era um marqueteiro curioso pro trade. Essa era a verdade. E não existia trade, nessa eu tive uma oportunidade de ir para vendas, então eu comecei a desenvolver um trabalho de key account para o canal atacado. Fiz muito trabalho com atacarejo e depois surgiu o trade marketing na companhia. Eu falei, putz, essa história eu vou gostar, que eu já tinha vindo de marketing, estava em vendas. O trade é a interface, é o elo dessas estratégias por PDV. E eu entro no departamento de trade, foi minha grande paixão. Então, eu fiquei 8 anos e meio na companhia e um dos projetos que eu fiz na Adams foi abrir o canal farmácia para a companhia. A companhia não vendia direto no canal farma. E aquela lei que não podia vender alimento, enfim, longa história curta. Começamos quando virou Cadbury, né? A gente não dependia mais de alguns jurídicos de indústria farmacêutica, vamos atrás do canal farma e eu fui o responsável por literalmente abrir a porta do canal farma. Aí eu fiquei 2 anos e meio abrindo quase 23 redes de farma no Brasil, Vendas. vendas. Aí eu Vendas. virei um gerente de novos canais. Ah, virou, saiu do marketing. Saí do marketing do trade, voltei para vendas, reportando para o senhor Silvio Baroni, que você conhece muito bem. Silvio Baroni, somos convidados. Exatamente. E aí eu fui abrindo esse canal, esse novo canal da companhia, e foi muito legal a experiência. E eu vi uma grande oportunidade na minha carreira migrar para a indústria farmacêutica. Eu já tinha alguns amigos que trabalhavam na indústria farma, e a indústria farmacêutica estava pegando essa expertise de consumo, né, principalmente na área de trade marketing que eu gostava muito nessa parte toda, e começou a trazer alguns profissionais de consumo para a indústria farma, e eu fui nessa onda. E aí eu migro em minha carreira para a indústria farmacêutica. Eu passo por 3 indústrias farmacêuticas, White Consumer, Boehringer e Mundipharma, posições de trade marketing, até diretoria comercial América Latina da América Mundipharma. Latina, que legal. E é minha grande paixão. E hoje eu gosto muito de trabalhar com saúde e bem-estar. Esse é meu barato, assim, esse é meu propósito. Eu sou um estrategista de sellout voltado para esse ambiente de saúde e bem-estar. Fico na indústria até 2014 e me jogo na consultoria. Ano passado, eu fechei 10 anos de consultoria já. Consultoria, palestras e treinamentos. Nós estamos no mesmo tempo, Então, hein? mais ou menos no mesmo tempo. E aí, nessa jornada de consultoria, inicialmente eu fiquei com o grupo Kantar. A Kantar é um mega grupo de pesquisas e insights mundiais, e ela tinha um braço de consultoria, e eu fiquei com eles 3 anos aqui, aprendendo a fazer consultoria, né? No paralelo, eu comecei a dar aula na SPM, também de trade marketing, voltado para farma. Então, sempre a academia, a consultoria me acompanhou nesses Legal. últimos anos. Fiquei carreira solo um tempo e no ano passado, né, eu sou agora um novo partner, como a gente fala, da TPG. TPG é The Partnering Group, é uma consultoria que foi o fundamento do gerenciamento de categoria no mundo, foi a TPG que fez. Dr. Brian Harris foi realmente o escritor de todo o processo e a metodologia do GC no mundo, né? E depois ele expandiu isso através da ECR. ECR era uma associação voltada para o gerenciamento de categoria. No Brasil eles tiveram um protagonismo bem importante, depois, enfim, acabaram fechando e tal. Então a história da TPG é a história do GC no mundo. E hoje eu estou há um ano nessa GC é o consultoria, gerenciamento de categoria. gerenciamento de categoria. Perfeito. Para mim é automático, né? É bom Não. você lembrar. É bom É só isso para aí, que. gerenciamento de categoria. E eu gosto de usar o termo mais de desenvolvimento de categoria. Eu acho mais estratégico do que só o GC.
E então eu, assim, na minha jornada de consultoria, eu tô hoje, né, representando a maior consultoria global num assunto que eu mais amo, né, que é a história de trade e shopper marketing. Então, É engraçado aqui é, nesse podcast que no primeiro episódio, o Luiz Guilherme, que você conhece, o Luiz Guilherme Kuhn, que ele falou que estava começando o trade, que a gente pegava um dinheirinho de marketing daqui ou era dali. isso aí. Aí veio o Napolitano, depois falou, o Napa veio falar um pouco, desmistificar um pouco o que que é o trade marketing. Eu Uhum. pedi para ele, o que que é esse bicho? E que esse Né? cara E aí. agora que você vem falar, pô, sou um especialista de sellout. Eu achei interessante quando eu te perguntei, pô, como é que eu te apresento, Roger? Não, especialista em sellout, que é legal, uma Sim. posição interessante. Você falou um negócio aqui, é, que o mundo farma buscou pessoas de consumo, Uhum. porque o consumo estava mais avançado, Muito mais. muito mais É. avançado. É, exatamente. Essas práticas de gerenciamento de categoria e trade marketing, consumo é o grande, onde tudo nasceu, né? Por exemplo, a área de trade nasceu na década de 90 no Brasil, então foi Johnson, Unilever, Procter, essas empresas assim mais de consumão multinacional que trouxeram essa metodologia de fora para o Brasil e começou a perceber que tinha uma ciência no momento da compra, como a gente fala do shopper, né? Então, o Sim, shopper, a gente antes de virar o consumidor, alguém compra aquele produto. E aí vem a beleza da história. Cada categoria é uma história diferente. Cada categoria tem um perfil de compra diferente. Cada categoria tem uma estratégia de sellout diferente, que o profissional que está envolvido nisso precisa ser um especialista. Ele precisa entender de comportamento de compra no ponto de venda, ele precisa entender de movimentos da categoria, precisa entender do varejo, precisa entender o que, que o varejista vai ouvir melhor as histórias da indústria, como a gente fala muito, são as histórias de categoria, né? Que eu trabalho muito com isso também. Então, evoluiu muito. E hoje a gente fala muito de shopper marketing também, né? O trade marketing e shopper marketing, que são muito próximos, né? O shopper marketing é a parte mais estratégicona mesmo, né? De buscar um insight e conseguir trazer um plano, né, efetivo, né, comercial para isso, né? interessante, que antes de eu gravar com você, que eu gravei com o Gleides, que é da Galhard, que é do mundo automotivo. Uhum, E ele veio também do mundo do alimentar, uhum, né? E ele também falou a mesma coisa, que o mundo automotivo, em relação ao alimentar, estava sim. muito mais atrasado. Eu perguntei para ele, se colocasse numa régua, né, em termos de consciência, desenvolvimento de 0 a 100, enquanto estava automotivo, eu pergunto para você agora, Uhum. se eu colocar numa régua de 0 a 100, né, você foi para lá, especialista em sellout, quanto evoluiu isso hoje no mundo farma? Ah, evoluiu muito, Henrique. Eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica há 18 anos atrás, né? Foi em 2007 que eu migrei para White Consumer. E ali Você não saiu da eu saí em companhia, 2007. Saí em 2007 não, da Advent, fui para White Consumer. faz quase 20 18 anos anos. então que É a isso gente aí, trabalhou quase 20 junto. anos. A senhora. E quando eu entrei, é assim, eu brinco assim, que eu entrei numa empresa com uma cultura já de sellout, né? A White era a antiga White Hall, que tinha colinos. Então Hum, ela tinha medicamento e tinha venda de creme dental para canal alimentar. Então ela sabia como a banda tocava no canal alimentar. Então eu entrei nessa cultura dessa empresa, né? Mas, por exemplo, quando eu fui para a Berninger, já era uma empresa muito cultura de prescrição médica, né? Onde o grande stakeholder ali, o grande cliente central é o médico por causa da prescrição. Então toda essa prática de varejo vem evoluindo. Então vamos dizer assim, talvez há 18 anos atrás, de 0 a 10 a gente estava em 1, 2. Hoje eu diria que já está em 8, o mesmo número, 7, 8. mesmo número Ah, que eu recebi exato, do automotivo. É exato. interessante E isso eu aí. trabalho, por exemplo, outro setor que eu trabalho hoje, trabalho com o setor pet também, né? O varejo pet. Ele tá a farma há 10 anos atrás. Ele, Entendeu? Ele tá ainda correndo atrás das práticas de trade marketing, shopper marketing, comercial de nível de por- consumo, tá correndo atrás, porque né? esses Mas vem vendem evoluindo. muitos para pet shop, que não tem prescrição e que tem que ter Isso. execução, e como é que se Muito, diferencia, né? muito, muito. E tem, E e tem, e tem um fator também que isso é legal esse teu ponto aí, porque assim, a Kantar ela tinha uma metodologia que ela mostrava o modelo de evolução de mercado de países do mundo tem alta relação com o nível de concentração do varejo. Então, o que eu quero dizer? No mercado onde existem poucos players de varejistas que dominam uma cadeia, tem uma ponderada mais concentrada, você precisa ser bom em quê? Que é account management e todas as práticas de gestão de grande conta. Quando isso acontece, o mercado evolui mais rápido, porque a exigência do varejista, ele fica empoderado, então ele exige planos mais assertivos das suas indústrias, ele exige um nível de profissionalismo mais avançado. Num mercado mais pulverizado, que é o pet. que é o pet,
Você tem um mercado crescente de grande rede, mas ainda é muito na mão de distribuidores, muito na mão do varejo independente, né, que tem um nível de profissional ainda a ser construído, né, em termos de práticas comerciais tradicionais. Então a Cântara tinha esse estudo, ela trazia 5 níveis de evolução e maturidade de mercado conforme o nível de concentração de grande rede. Então o que que a gente tem no Brasil, aterrissando aqui para o Brasil? A gente tem um desafio, porque a gente tem um mercado muito forte de grande rede aqui, vou falar do alimentar, da farma também. Então, a farma, por exemplo, as grandes redes abocanham quase 50% da ponderada do mercado. Então, assim, você vai Grandes sentar com redes uma Raia farma? Drogasil, é mais de 15, 18% do todo do mercado, dependendo da categoria, até mais. Então, ela tem um poder de negociação muito forte. Então, você tem que ser bom em Key Account Management, JBP, todas essas práticas de grandes contas, você precisa ser bem evoluído, mas você tem ainda um mega mercado de loja independente. O Brasil são mais de 90 mil farmácias Não, no e Brasil, redes né? regionais muito forte, Também. né? Então, assim, você tem Então, um monte de bandeira me lembro de Minas, intermediária, Paraná, Rio Grande do muita Sul. farmácia independente. Então, o trade brasileiro, ele é muito desafiador comparado com outros países, porque você tem que ser muito bom já no estratégico do que account management. Ao mesmo tempo, você tem que entender o teu go-to-market da distribuição fortíssimo, né? E esse vendedor desse distribuidor, ele precisa hoje ter uma visão de execução de loja, Muito, que muito, não tinha. muito, não tinha. E como é que estão, Passado. e como é que estão construindo isso? Ah, boa pergunta. Essa é onde a praia que eu gosto, né? Onde as áreas de trade marketing vão influenciar isso, né? O momento da visita, no momento que você tem um contato com o seu cliente, o vendedor na ponta, ele precisa ter o faro do sellout, né? Então, eu brinco isso em palestras que eu faço na Farma. O vendedor hoje, né, que vai trabalhar no varejo farmacêutico, se ele não for um selauteiro, como a gente fala, ele está com um problema de empregabilidade. Essa é a Mas verdade. não é do mundo farma. Eu diria É, que é só que no passado a turma ficava tranquila, entendeu? tranquilo. Tipo, É. não digo tranquila, mas não tinha tanta pressão disso. E a Farma tem um complicador, porque ela tem uma base de informações para fazer análise e planejamento muito avançada. Muito avançada. Eu, quando entrei no segmento Farma, falei, não é possível. Eu consigo saber o sellout do meu SKU por CNPJ. Nem existia muito Neogrid nessa época, entendeu? Estou falando há quase 20 anos atrás. É. Então, assim, os dados você tem que pegar e, de uma forma granular aqui, conseguir fazer um planejamento. E, Então, o vendedor ele precisa ser faro de sellout puro. E é isso que eu estou tentando bater na tecla do PET também. Né? Um vendedor com uma abordagem cada vez mais sellout. Ele precisa, essa semana eu tive uma palestra sobre isso, exatamente, né, para uma equipe dando esse salto, né, com uma pegada mais a sellout gente e que veio do execução. mundo alimentar e eu tenho feito muitos trabalhos em muitas empresas construindo os passos da venda, né? Uhum. Então todo mundo tem, mas assim, construindo um passo da venda de uma forma bem assertiva, né? Tá todo mundo voltando para o bom e velho feijão com arroz, né? Bem feito. Falava isso antes com o Gleidson. E você consegue enxergar que eles estão começando a migrar no sentido de começar a ter disciplina do processo de atendimento, porque para você ter a cultura do sellout, você vai ter que ter uma rotina de atendimento, né? Como a gente tem no alimentar, Sim. no distribuidor, de um modo geral, eles têm uma rotina de atendimento, um processo de vendas. No mundo farma, isso está gatinhando? Olha, já eu vejo alguns bons exemplos, mas eu acho ainda que tem uma estrada para desenvolvimento enorme nisso. Né? Tem pouca disciplina, exatamente como a gente veio de uma escola muito disciplinada, né? Era os passos da visita da Adams, que era uma catequese, você foi líder do exército fazendo isso. Então, essa disciplina, muitas vezes eu sinto falta da indústria colocar isso na sua cultura de execução. Eu tive no final do ano passado, uma grande indústria farma, que é um exército de prescrição médica. Eu não vou falar o nome aqui para não expor, né? Mas é uma monstra, assim, uma das top 3 do Brasil, muito boa em prescrição médica. Então, quando você pensa assim, vamos lançar um medicamento, a visitação médica, a geração do receituário, para fazer o início da cadeia acontecer, eles são absurdamente eficientes nisso. Onde tem o gap, e mesmo sabido por eles, execução comercial. Eles não têm essa cultura da propaganda médica na hora que ele entra um vendedor numa loja ou entra um key account na frente de uma grande rede. Esse passo a passo que vai do planejamento à execução ainda tem uma estrada para desenvolver gigantesca. Isso que eu estou falando numa indústria farma das top 3 do Brasil. Né? Então ainda tem muita estrada para desenvolver essa cultura e esse modelo mais eficiente, assim, Um sabe? tempo atrás eu fiz um trabalho faz bastante tempo até. Fiz um trabalho numa empresa farmacêutica e eu fui trabalhar com um vendedor de um distribuidor, né? E eu senti a falta
do cara ir atrás do balcão. É, Então tem um armário controlado lá, né? tem Tem um negócio. controlado, E eu tem falei, tudo. pô, se você vai lá, você vai ter uma riqueza de informação, você vai olhar o estoque do cara e não tem a cultura. E até eu questionei a pessoa na ocasião, de, mas não, farmácia não deixa. Não, mas aqui não pode. Mas será que não pode? Mas então assim, será que tem a barreira do farmacêutico do vendedor fazer isso? Ou porque não tem ou nunca foi pedido, ou porque não tem a cultura, ou uma conjunto de tudo? E como que faz para ter essa jornada dentro da loja da farmácia que não seja só aplicação, para que o cara tenha mais informação, para que ele sabe que o cara tem, o que, que ele tem de concorrente, para que ele possa falar com o atendente da farmácia, porque tem muita coisa que é por receita, mas tem um monte de coisa Sim, que o que é alto, aqui no Brasil a gente se automedica um sim, pouco bastante, né? sim. Então, como é que esse cara ele orienta talvez esse cara ou deixa tudo lá pela rede de farmácias orientar ele? Assim, como é que funciona isso? A rede é uma história um pouco diferente, porque a rede ela manda o produto do Mas eu CD, digo até né? nas independentes, É né? independentes, Não é perfeito. independentes. Independente, acho que primeiro ponto, como a gente falou, uma barreira inicial é cultural. Talvez o líder desse vendedor e o líder do líder desse vendedor ainda não entendeu que isso pode ser um grande diferencial competitivo. Ou ele sabe que é importante, mas talvez na pressão da cota, fechamento e verticalização de setor, que você sabe muito bem como acontece, ele bota a energia dele talvez naqueles top clientes que vão dar o efeito da cota, né? E às vezes um cliente mais intermediário ele passa mais batido. Só que eu já vi situação ao contrário disso. Eu já vi um vendedor PJ de uma grande indústria farmacêutica nacional também, entrando e dominando um ponto de venda. Então é possível. É possível. Eu Assim, vi isso. Eu assim, vi isso em Minas, assim, um exemplo que eu tirei o chapéu, falei, cara, você domina o cliente. Assim, e dele entrar no estoque, ele que fazia o pedido da linha inteira dele, mix completíssimo do portfólio dele, ponto extra pra caramba, balconista com os produtos dele na ponta da língua. Entendeu? é, Ele é um cara. Eu me lembro desse cara, olha que engraçado isso. Eu perguntava pra ele assim: e aí, cara, você visita a loja, você consegue fazer sozinho isso daí? Ele falou: não, o negócio é o seguinte, Rogério, eu tenho, meu setor é grande de viagem. Então o negócio é o seguinte: eu não tenho tempo para fazer um trabalho de promotor. Então o que que eu fiz? Eu contratei minha própria promotora. Olha que genial, cara. Ele era PJ, então ele era o empresário do setor dele. Então ele falou o seguinte: eu vou botar uma promotora minha que eu pago aqui, como se fosse uma preposto do sellout. e além disso, ele fazia o trabalho Ele fazia o sell-in, ele fazia a negociação, só que quem selloutava era uma promotora contra preposto dele. Olha que interessante isso. Que ele enxergou que isso era o diferencial. Esse cara pegou um setor comprando, ele me disse o número, algo em torno de 50 a 60 mil reais por mês. 2 anos depois, o setor comprando quase 300 mil reais por mês. E foi um trabalho puramente de sellout. Eu vi. quanto eu não vendo. Exatamente. Né? Então, o que ele falou? O seguinte, eu não tenho tempo, porque o meu setor é de viagem, então, putz, eu vou contratar. Ele fez na Mas então ele ponta, tem a visão do sellout. fez a total visão. Então, de novo, é a cultura. É a cultura da importância do tema. Entende? E é um oceano azul, porque se um fizer, ele vai ser tão Isso, diferente. isso. Ele vai E ser vem tão outra, né, diferente Henrique? dos O que outros. acontece? Era um setor na periferia de Belo Horizonte, e aí o que acontecia? Não era um setor assediado por grandes indústrias com promotor. Então, é o famoso terra de céu, quem tem olho vira rei. Então ele fez uma iniciativa que naquele setor, talvez lá na Savassi, na alto potencial do bairro lá X de BH, ia ser mais concorrido aquele setor. Mas no caso dele, quando ele botou um promotor, explodiu a venda. Eu fiquei impressionado como eu vi um ponto de venda tão engajado com o portfólio de uma indústria. Eu nunca tinha visto isso na indústria E tu, farmacêutica e uma indústria nacional por iniciativa e cultura desse vendedor. e tu falou um negócio importante aqui. Você falou que era um setor de periferia, né? E eu acho que isso vale para o mercado, né? E eu, na minha carreira, eu vi pseudo-setores, que a gente fala de baixo potencial, dá resultado. Uhum. Pseudo-setores de alto potencial não dá resultado. Qual era a grande diferença? A pecinha que visitava aqueles pontos de Total, venda, né? total. Então, porque se tem um processo, se tem uma disciplina, se faz um nível de serviço diferenciado, vai gerar Vai, eh, vai gerar o sellout, né? sem dúvida, Quando gerar essa cultura. Acho que esse é um grande desafio sem dúvida. do mundo farma. E você falou antes que você teve aí na América Latina. O Brasil é diferente
os outros estão mais avançados, como que está Boa pergunta. essa jornada nos outros países? Em termos de negócio, o Brasil é a grande propulsão da América Latina, né? Quando você pega lá os números, né, que o mercado traz, né, de faturamento, crescimento no Brasil, assim, o Brasil é o que puxa a Latam para cima, né, em termos de negócio. Só que em alguns outros países a gente vê algumas diferenças. Por exemplo, e na farma tem muito isso, né? Por exemplo, o papel do governo em te financiar medicamentos. Isso muda, que a gente chama de acesso na indústria farmacêutica. Como é que você tem acesso a medicamento? No Brasil é a gente tem o Farmácia Popular, que é um programa, mas ao mesmo tempo tem muito desembolso do próprio paciente, né? Então, dependendo do país, você pode ter um pouco mais de acesso ou menos acesso. Você pode ter um canal hospitalar mais acessível à população, outros menos. Mas a grande diferença que eu vejo é que muitos países da América Latina têm um nível de concentração do varejo maior que do Brasil. Então, por exemplo, Key Account Management numa Colômbia, num Chile, é super desenvolvido. Mais desenvolvido que o Brasil. Modelos de JBP, modelos de abordagem colaborativa indústria e varejo, num mercado mais concentrado com poucos players varejistas, Colaborativo, colaborativo. que eu acho que esse é o jogo que a gente vai ter que A gente vai jogar. ter que jogar. Colaboração comercial. O que é o JBP, né? O Joint Business Planning, fazer junto, né? Às vezes falta o J, né? A gente já vem com um plano top-down. Cadê o É, J aqui é. do junto, né? Acho que esse é um bom, É uma boa é uma provocação boa isso, provocação. entendeu? De você entender. Então, nesses mercados mais concentrados, você tem uma evolução das práticas comerciais. Eu me lembro, eu tive colegas de países da América Latina, se eu vi os planos dele. A primeira vez que eu vi, por exemplo, no México, né, eu tive um treinamento de gerenciamento de categoria pela White no México, eu falei, caramba, agora eu entendi o que é um gerenciamento de categoria. Eu achava que eu sabia que era GC na Adams. Não, eu entendi. A nível de prática e profundidade no processo muito grande. Então tem coisas assim, por outro lado, distribuição no Brasil é invejável na América Latina. É invejável, é porque a gente tem um modelo, a gente é um país com tamanho de continente. Então você precisa de uma malha de distribuidor muito eficiente. E no caso da farma, tem uma cultura que o varejo independente, ele terceiriza muitas vezes o custo de capital do estoque para o distribuidor. Ele liga para o distribuidor falando o seguinte: escuta, me manda aí o medicamento A, só que às vezes cada caixinha às vezes custa 200, 300, R$ 400. Ele vai manter o quê? 60 dias de estoque, né? Não, né? Não, não vai. Não vai. Então, às vezes ele tem uma caixinha, distribuidor, eu vendi aqui, repõe para mim. No dia seguinte de manhã tá lá. Então, ele financia esse custo de estoque muitas vezes com o próprio distribuidor atacadista. Acontece muito isso na farma. Então, a eficiência do atacado farmacêutico e distribuição farmacêutica é violenta. Violenta. Benchmark total da região, não só na América Latina, mas mundial. Eu tinha vários colegas de fora das multinacionais que eu trabalhei, vinham para o Brasil, queriam entender o modelo de atacado distribuidor. Mas tem uma grande oportunidade na execução. Muito, Aí é que muito. tá, Aí que vem, aí é que tá. exatamente, Quer dizer, exatamente. quanto eu não vendo por não ter É isso aí, execução, é isso né? aí, Eu não tenho a é carta isso aí. A cultura, a especificamente isso. cobrança, a visão da empresa, o chefe lá em cima cobrando que a equipe performa bem, os KPIs analisando corretamente a execução, né? Tem muita oportunidade nisso sim. E você tem sido, pô, são aí que 17, 18 anos que você está nesse mundo, né? Bastante tempo, achei que fosse menos. É, E você está bastante nesse mundo de treinamento. Então você tem sido até um baluarte aí da. Padre Anchieta do sellout, brinca. O baluarte do sellout aí. E você tem, nessa jornada, você deve ter feito programa de treinamentos, Sim, né? Implementou. sim. Quais os tipos de treinamentos que melhor funciona nesse mundo? Ou treinamentos, campanhas, que melhor funciona? E como é que você. Quais são os tipos de treinamento que você ministrou nesse canal aí? Eu fiz, vou citar alguns exemplos, né? Assim, basicamente, eu foco a equipe de PDV, de vendedores, né, que visitam o PDV, eu faço muito treinamento não é só o sellout, porque não adianta eu vir como speaker lá numa palestra, numa convenção, não importa onde for, de eu falar só de sellout sem ele entender a conexão com o sell-in. Isso é muito importante. Ele entender que o sellout é uma ferramenta do sell-in dele, assim como é um desconto, um prazo de pagamento, a atividade do sellout está totalmente amarrada com o processo de sell-in. Então, e eu sempre tive uma abordagem muito prática dos meus treinamentos. O que aquele vendedor, que era o meu público, consegue fazer no dia seguinte com aquela dica que eu dou? Isso sempre me. Então, eu não ia, apesar de ter dado aula em universidade, tinha uma parte, um embasamento mais teórico,
Quando eu vou falar com vendas, Tem que falar a linguagem do cara, né? Não adianta trazer a exato, linguagem exato, né? na estratosfera que o cara fica Exato. olhando o que que esse louco tá falando Exato. aí. Então, quando para os exércitos de execução, né, um cliente que eu tenho um case que eu tenho um carinho muito especial foi uma indústria farmacêutica. Posso falar, porque são meus clientes e gosto muito deles, a União Química. União Química, quando eu começo a trabalhar com eles em 2016, eles tinham, se eu não me engano, 150 SKUs, positivação média de 10 SKUs. De 150, positivação média de 10. Então, baixíssima positivação, muito ancorados num grande produto, que era um contraceptivo lá que eles tinham, muito famoso, né, o Ciclo 21, né, que era uma marca fortíssima. E ali em 2016 começou uma visão sellout dos vendedores. Agora, qual era o desafio? Não eram vendedores CLT, eram tudo PJ. Então, como é que você vai fazer um profissional PJ ter uma atitude sellout se você não pode cobrar e mandar ele como um CLT? Consciência. Consciência. O cara entender que aquele é o Exatamente. caminho para ele vender mais. Exatamente. Então, assim, eu peguei a União Química, na primeira palestra, os caras me olhavam, quem é esse louco aí falando de sellout? Que história é essa, né? De trade marketing, sellout, shopper, né? Em vários lugares meu apelido virou shopper. Ó, o shopper aí, ó. Tá direto que a galera brinca. Tudo bem, tá tudo certo. Ô, Jovem. Mas no final é fazer eles pensarem e engajar para uma história vendedora. E a consistência que a União Química teve foi muito legal. E hoje, assim, mesmo no modelo PJ, eles viraram uma máquina de execução de ponto de venda. Assim, tem os maiores go-to-markets de execução do PDV, de cobertura, né? E viraram um monstro e subiram em ranking absurdo. Então eu sei que dentro da minha humilde influência, eu sei que eu ajudei muito eles a essa cultura, esse aculturamento do sellout, né? Então esse é um exemplo que eu me toco muito num treinamento desse para equipe de execução. E eu tenho uma visão assim de que até 15 anos atrás, talvez um pouco mais, precisava da figura do vendedor para tirar o pedido. Uhum. Lá. Hoje o fato. Então, essa que para mim é uma grande mudança que vai ter na questão comercial. O fato de você tirar o pedido já não precisa mais da nossa presença. Tudo bem que relacionamento é importante, Claro, claro. mas tem umas. A operação pedido não precisa A mais. operação pedido não precisa mais. Né? Mas então, esse cara. Onde se fala, eu falava no outro episódio com o Gleidson da Galhardi, né, que antes a gente fala assim, tem que ter um foco no cliente. Não é mais o foco no cliente, é foco no cliente, do cliente. Quando a gente. Porque isso aí nenhuma inteligência artificial vai fazer, não tem lá o relacionamento, a informação, o estar presente, o agregar valor com a tua execução, isso não vai fazer. Então, a mudança, né, e isso no mundo farma tem uma conscientização, mas eu acho que essa vai ser uma conscientização cada vez maior. Sem dúvida. Eu ouvi outro dia que, assim, o fato da gente vender um produto para o cliente, a venda não está completada, a venda só está completada quando o Ele consumidor, girar. o shopping, É, comprar. isso aí. Né? Enquanto isso não acontecer, Exato. o negócio efetivamente não ocorreu, porque se ficou micado lá, e a conscientização do vendedor que a ação de execução é que vai garantir o sell-in. Exato. Então, acho que essa é uma mudança. E Isso como aí. faz isso? É água mole em pedra dura? Água mole em pedra dura, conhecimento, cobrança, aculturamento, né? É claro, ele precisa se capacitar para entender esse diferencial, experimentar. Eu incentivava muito a equipe da União Química, por exemplo, cheia de PJs lá, representantes. Eu falava, escolha um cliente, 2 clientes, façam esse teste, façam uma execução diferenciada. E aí a história começava a evoluir, por exemplo, cadastramento ou positivação de mix, né? Que era uma positivação pífia no início do processo. Quando esse cliente começa a sentir aquele vendedor genuinamente preocupado no seu giro e começa a fazer um trabalho de sellout, na hora de tentar cadastrar um novo item, você começa a passar mais confiança. Total. E foi engraçado, né? Eles começaram a mapear os vendedores que tinham uma atitude mais sellout, os KPIs eram absurdamente diferentes. Positivação, crescimento, beleza, mas positivação de mix, que era onde eles estavam com maior dificuldade, eles viraram uma empresa de muito lançamento de produto, então a estratégia de mix é crucial. Foi impressionante essa amarração. Então, por isso que, pegando o gancho da tua pergunta anterior, né, como é que eu abordava meus treinamentos? Essa conexão, esse link da importância do sellout para conseguir um melhor selling.
né? Então não adiantava vir lá dar aula de comportamento de compra do shopper só. Ah, porque ele age assim, age assado, ele entra na internet, faz isso. Legal, boa Faz informação. parte, vai Mas ter. o que que eu faço com isso? Como é que eu convenço meu cliente que é uma oportunidade, né? E como é que a colaboração entre indústria e varejista, ela pode ser aprimorada para que isso evolua de uma maneira mais rápida ou de uma como é que cria essa jornada? Ah, isso é um tema que eu, assim, eu gosto muito, processo de colaboração comercial, né? Porque é onde a gente gera maior valor comercial, obviamente, entre uma relação de duas empresas. Agora, tudo começa. Como é que eu vou colaborar com o meu varejista se eu não conheço de varejo? Então, a primeira pergunta que faz é isso, né? Se eu trabalho com algumas categorias, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa época de Adams, né? A Adams era especialista em bomboniere. Se eu não conhecer, o que que vai fazer a Bomboniere vender mais para o varejista, já começa a minha dificuldade em poder colaborar, porque a vida do varejo é isso. Ele vai vender a Bomboniere, no caso do alimentar, vai vender o açougue, vai vender o higiene e beleza, mercearia, lá, e tem a Bomboniere lá. Ele não é especialista em Bomboniere. Claro, alguns varejistas foram aprofundando e conhecendo, mas no geral, o grande especialista na categoria é a É indústria. a indústria, ela tem que dar Ela o que tem que. Eu conheço da minha categoria. Eu sei quais vão ser os alavancadores de crescimento dessa categoria para o futuro. Eu entendo de comportamento do shopper e consumidor na minha categoria. Então, primeira lição de casa: conhecer sobre shopper e as dinâmicas da sua categoria. Primeira lição de casa. Ao conhecer isso daí, eu consigo sentar na mesa com o meu cliente para começar a direcionar ele e aculturar ele em cima do que eu conheço sobre categoria. E aquilo começa a virar uma grande solução para o varejista. Então, o cerne, na minha opinião, da relação colaborativa, ela passa por conhecimento profundo de categoria. E, claro, vem as práticas comerciais, a consistência comercial. sim. Planos consistentes, claro, investimento, e aí jogar o jogo do dia a dia do varejo. Mas ela começa por conhecimento profundo de shopper e categoria. E tu tem algum exemplo de algum caso que você trabalhou, participou, em que teve essa prático, assim, números, se você tiver, ou ordem de grandeza, vai, entre a indústria e o varejo e que essa sinergia realmente aconteceu? Tenho, eu estava pensando em dois casos bem legais. Eu vou falar um da Adams e um da Pharma, né? A Adams, você deve lembrar bem, na época as máfias de roubo de Trident dentro do canal Atacado. Você se lembra disso, né? Lembro. Como era difícil aquele tema. Eu era trade canal atacado. Eu era gerente de trade canal atacado. E o que que aconteceu? Começaram a roubar Trident, longa história curta, né? Começaram a roubar muito Trident. Não era só o único produto, né? Mas tinha muito roubo disso nos atacarejos, né? E o atacarejo é aquele atacado doceiro que tem um formato de cash and carry, né? De loja, só que é Só doce. segmentado, só doce. O que que aconteceu nesse atacarejo? Ele começou a botar o Trident dentro do armário. Então ele tirou da gôndola, colocou no armário, fechado. Igual na farmácia, Tipo você isso, mede. igual virou um controlado da farmácia. Olha, eu preciso avisar que eu quero um Trident, chama o funcionário que vem. Bom, resumindo, Bom, dropou, né? A venda começou a cair muito sério de Trident. lógico. Normal, né? Como acontece. Diminuiu o roubo também, né? E aí o que acontece? A gente teve que, como trade marketing, dar uma solução. O que a gente vai fazer com isso? Vamos ficar lá, vamos fazer cópia da chave ou vamos dar uma solução estratégica? Né? E foi ali que surgiu um dos maiores projetos de merchandising que a gente fez para o canal Atacado, até não só na minha gestão, mas de toda a história da Adams que a gente fez. A gente conseguiu colocar uns displays de canal Atacado, assim, do lado do caixa, fácil de repor. Eram gaiolas que a gente colocava atrás. Então, o promotor ele já vinha do estoque com as gaiolas abastecidas, ele colocava assim, era tudo colocando. Então, aquilo, no final, foi um ganha-ganha gigantesco, porque a gente conseguiu, primeiro, voltar o Trident para o autosserviço. No final, o cliente, o shopper do atacarejo, já sabia onde encontrar o Trident no checkout. Não precisava passar na gôndola da Adams lá, que ele sabia que não tinha, estava tudo no checkout, então ele pegava,
Aumentou a venda? Aumentou disparado a venda. Assim, foi um negócio assim muito forte a Lembrei venda que disso aí. aconteceu, solucionou o roubo do atacarejo. Então, assim, são soluções dessa que o trade marketing ele tem que olhar para dar um respiro e enxergar o futuro, como é que a gente consegue solucionar um problema. Então, esse foi uma história bem legal. A outra de colaboração que eu fiz, o canal, o Varejo Farmacêutico, em 2009, 10, passou por um grande desafio para quem trabalhava com medicamento de venda livre, que a gente chama de medicamento OTC. É que Então, para quem não que o balaio conhece, o ATC é um analgésico, para dor de cabeça, um antiácido, né, e assim por que diante. tem a briga aí querendo no supermercado, querendo vender, Exatamente, essa novela aí é é longa, longa enfim. e E aí o que acontece? Essa categoria era vendida no autosserviço. Então você tinha lá o balcão da farmácia, do lado do balcão aquelas gôndolas, e você tinha lá o OTC ali do lado. O consumidor era acostumado, pegava lá, eu vendia o Anador, então eu pegava o blister do Anador, qualquer outro produto. O que a dona Anvisa querida fez? Falou o seguinte: assim, daqui a 3 meses, todo o mercado vai ter que colocar o OTC para trás do balcão. Então ela proibiu a venda no autosserviço da farmácia, alegando que a intoxicação com medicamento, nós temos que ser mais conservadores. Então, a cada pessoa que for comprar um medicamento OTC precisa pedir para o farmacêutico. Só e que, na prática, é o seguinte: você é atendido por um balconista, não era farmacêutico. O farmacêutico está lá na loja por obrigação, mas a grande prática é ele que ele comprava através de um balconista. Bom, para trade marketing isso virou um pepino, porque assim, você sai de uma estratégia de autosserviço e você tem o teu produto confinado atrás do balcão. e aí? Então, de novo, isso caiu a venda de todo mundo. Tem impulso de vendas em medicamentos. Lógico. Então, se eu olho lá, se eu sou um consumidor do meu querido Advil aí, que eu lancei, tem um carinho, né? Se eu tá Tu acabando lançou? o Advil, eu lancei, foi a estratégia Você de PDV, foi você Advil, conta essa história aí. quanto foi bem legal. Mas o que acontece? Ao ver o produto na gôndola, opa, daqui tá acabando, você tem um percentual de impulso grande aí. Então, foi proibido isso. Então, eu não tinha isso. E aí, o que aconteceu? Os varejistas acharam que, vamos botar atrás do balcão e vamos lidar como se fosse um medicamento tarjado. Então ele colocou o OTC por ordem alfabética, com os medicamentos tarjados. Dançar tudo com A. É tipo isso, A estava aqui, B, C, juro por Deus, foi isso. Advil. Então você tinha o Advil, aspirina, mas você tinha lá o Dorflex ali, entendeu? Neusaldina, Tava com tadinho. Neosaldina lá embaixo, porque é na letra N. Então, é esse nível de bizarrice. Eu me lembro, grandes redes começaram a cair a venda de OTC. Socorro, Behringer, vem aqui, me ajuda, porque tá caindo o teu Buscopan, teu Buscofem, teu Anador, tá caindo a venda, o que a gente faz? E em cima disso, a Behringer começou a desenvolver uma série de projetos, não só de racional de planograma atrás do balcão, isso foi muito importante. Olha, esquece a ordem alfabética, cria o espaço aqui, a gôndola virou para cá. Aí é um gerenciamento de categoria, Gerenciamento de categoria. E o mais legal, que eu tenho muito desenvolvimento de orgulho desse categoria. projeto, foi que o seguinte: e aquele balconista que para comprar qualquer blisterzinho vai ter que passar pelo balcão? Será que ele estava capacitado para atender o shopper? Tá. Será que ele estava preparado para falar de produto? Não estava. E aí Não. a Banger fez um grande programa de treinamento no ponto de venda. É o que a gente chama de detailing de PDV, né? Cultura de indústria farmacêutica com médico. Detailing médico é isso, é a propaganda médica, técnica, assim por diante. Então a gente foi a primeira empresa a criar um programa de detailing para balconista e farmacêutico no ponto de venda, explicando o detalhe da formulação do fármaco, explicando que o Buscofen. Você conta uma história para aquele discurso shopper balconista. Eu não vou falar do estudo clínico, do ibuprofeno, XPTO, eu não vou falar disso. Mas eu falo, olha, esse produto é bom para isso, 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 tá na mídia, assim por diante. Olha, para você melhorar a tua venda, você tem que fazer isso. Simples. Fomos ultra reconhecidos por isso. Projeto de colaboração comercial pura. Hoje Né? não tem mais. Não, hoje virou um padrão. Quem não treina no PDV tá mal. Tá, mas por exemplo, o ATC hoje. Não, voltou. Aí deu 2 anos e é para fechar esse capítulo, né? Deu É, 2 anos. O mercado bombardeou a Anvisa, mostrando que isso era um absurdo. E aí, depois de 2 anos, eles liberaram e voltaram, permitiram a volta do OTC para o autosserviço. Só que aconteceu, aí aquele varejista farmacêutico que ficou com aqueles 3 módulos de gôndola aberto, o que esse cara fez? Cadastrou mais shampoo, botou mais tintura,
botou mais fralda. Aí quando o OTC pôde voltar, eu falei, peraí, mas não cabe mais. Não tem mais onde colocar. E agora? E agora? Gôndola, checkout. E aí começou um movimento lento da volta do OTC para o autosserviço. Teve Mas- uma empresa que liderou muito E esse hoje está processo. bastante isso Hoje está mais hoje tá equilibrado. bastante no checkout, hoje é Hoje, quase que impulso. não, exatamente. Quando você É. vai na a grande rede foi mais rápida essa volta, mas assim, a volta mesmo, eu posso dizer que ela demorou uns 8 anos para ela voltar direito, como era no passado. Né? O mercado teve que bater muito nessa volta do OTC para o autosserviço, e era impressionante. O varejista que tinha o OTC atrás do balcão, ele colocava no autosserviço, a venda subia no mínimo 20% de toda a categoria. Porque tem alguns itens que é quase impulso. O cara tá lá e o cara lembra, Impulso, puxa vida, impulso. tomei uma ontem, faltou É a isso. dor de cabeça. Vitamina, pega o que cresceu a categoria de vitamina, entendeu? Então, assim, várias categorias do OTC se desenvolveram e precisavam desse suporte no autosserviço para isso acontecer. Mas olha só que interessante, né? Mercados diferentes, com dores iguais e com resultados É isso aí. da mesma forma. É isso aí. Eu perguntei pro Gleidson da Galhardi na conversa anterior. Eu digo, pô, hoje um dos grandes decisores, né, do óleo, do lubrificante que vai no carro, muitas vezes é o cara que Sim, colocar o sim. lubrificante. Como é que vocês estão conversando com esse cara? E não é da formulação, mas, pô, é falar do que aqui ela vai agregar, de durabilidade do motor, né? É muito parecido com isso. Tem que dar a formulação do remédio. Exato, Cara, assim, como é que aprende, ensina ele a vender? exatamente. Então, isso começa a ter o foco no cliente do cliente, né, cara? Porque eu tô treinando ele para poder atender bem aquele cara que vai lá comprar Olha, um OTC e eu fiz um projeto recentemente agora numa indústria farmacêutica de medicamento RX, produto para diabetes. Esse é um mercado que está nervoso no Brasil, né? Tem muita inovação, Ozempic da vida e assim por diante, o mercado cresceu muito. E essa indústria farmacêutica, ela tem aqueles programas de desconto. Como é que funciona isso? A gente já foi na farmácia, o balconista falou: ah, dá para ter um CPF. sim, Aí tem um todas. programa da rede, só que alguns medicamentos você tem um programa do medicamento. É o que a gente chama de PBM. São os descontos que já saem de largada. Olha, Então, o que acontece? O balconista, ele sabe que aquele produto tem um desconto desse já no sistema. O sistema aponta para ele. E aí, tudo bem. Então, essa empresa tinha o programa de desconto e colocava lá, tudo certo. tá no pacote. Só que o que o farmácia não sabia? Que esse programa não era só desconto. O paciente dentro desse programa poderia ter atendimento nutricional de graça por teleconsulta. Ele poderia ter atendimento psicológico de graça. Então tinha uma série de E tem serviços. isso ainda? Tem. Eu Ah, não posso falar porque é um RX, eu sim, não posso falar. Mas assim, sim, é comum isso. Só que acontecia, a farmácia não sabia. E aquele paciente que vinha lá comprar o produto, às vezes queria fazer uma consulta, não vou no psicólogo, não vou no nutricionista porque eu não tenho dinheiro, não sabe dessa informação. Então, olha a importância dos balconistas da farmácia, dos operadores do óleo de uma oficina, de um vendedor pet de balcão que vai indicar um medicamento antipulga e carrapato correto, como é uma categoria que eu trabalho bastante. Então, você tem essa figura do interlocutor da compra como uma peça fundamental. Só que é muito desafiador trabalhar com essa galera, porque o turnover é altíssimo. Altíssimo. Então, não adianta você assim, legal, tem uma farmácia aqui com 10 funcionários. como é que você mantém esse vivo? É isso. É a sequência e frequência da visita, de você engajar esses funcionários. Amanhã o cara sai, vai para outra farmácia, mas ele vai lembrar você, a tua marca, ele vai levar conhecimento, porque você teve essa preocupação de treinar ele. Então, é um desafio isso. Tanto para o varejo, grandes varejistas, como é que eu vou treinar uma rede com 2.000 lojas no Brasil, como é que eu vou treinar todos os meus funcionários? Não é fácil o tema. Né? É bem E complexo. eu acho que isso serve para várias categorias, né? Várias. Por exemplo, Matcom. Matcom. Eu vou no Matcom. Isso aí. Eu não entendo, cara. O Exatamente. cara tem que me dizer o O que, cara tem que me que dizer, ele é eu um vou levar. consultor da minha compra. Ele é um consultor, É eu isso. não consigo Entendeu? E entender. aí, como é que você lida com isso? Mas quem que vai dar o conhecimento para ele? Vai ter que ser a indústria, É, o distribuidor, o vendedor, o distribuidor, vai que é isso ser. aí. É a parceria, ele sentir que, putz, essa indústria está próxima Mas é a um mim, caminho ela sem me volta, ensina, é um Roger. caminho Assim, sem volta. eu acho que assim, eu Sem entendo volta. assim, e cada vez mais o papel do vendedor tá sofrendo uma transformação gigantesca. Ele vai ter que ter o, o foco dele, toda a visão dele no sellout. E sabe o que eu E o percebi? selinho é consequência, É, né? Assim, sabe o que é legal? Eu já vi vários casos na farma de
uma pessoa que começou de baixo, lá como promotor de PDV, olhando lá, mexendo gôndola de OTC, dando esses treinamentos, assim por diante. Ele aculturou tanto, e aí a carreira dele vai subindo, né? Ele vai como um gerente de área. Quando ele assume Key Account com esse DNA, eu já vi vários Key Accounts voando na carreira. Por quê? Começou no sellout. O cara começou lá embaixo. Ele tem a cultura. Eu já peguei treinamento com key accounts de indústria, eu falava, eu dando explicando, né, o relacionamento profundo no cliente. Quando eu virava o tema, eu falava assim para eles: "E o ponto de venda do teu cliente? Você que atende uma rede aí de centenas de lojas, e o PDV?" Eu já vi num treinamento, isso é grande, hein? Um key account falar assim para mim: "PDV é coisa do time de promotor. Isso aí eu não lido com isso." Eu falei: "Nossa, Bom, ah, tá, vai lá falar pro comprador te dar o pedidão, vai." ah, É isso. então é uma Pois é, mudança. mas é uma mudança, né? Já tem um tempo isso, tá? Mas assim, me chocou isso. No alimentar é mais latente isso, É, né? exato. Já vem com esse DNA, Aí se não fizer entendeu? também, E assim, eu acho que a minha mudança para farma foi surfar essa onda dessa profissionalização, desse aculturamento, né? Para mim foi uma grande oportunidade de carreira como executivo e como consultor aplicado para o que setor, conselho né? tu dá para você dá para alguém que quer construir uma carreira de forma sólida, seja no mundo corporativo, seja mais depois numa consultoria, que qual é o conselho que você dá aí, ou dica? Olha, essa pergunta é uma pergunta de US$ 1 bilhão, né? É isso daí. Ah, aqui é pra gente dar Olha, insights aí, ó. eu vou talvez trazer um pouco de experiência própria, assim, né? Eu acho que, primeiro ponto, cada etapa, né, da experiência dessa pessoa, seja ela um estagiário, seja um analista júnior, seja um vendedor júnior, um promotor e assim por diante, viva intensamente essa experiência. Eu tinha um chefe meu que falava uma frase que eu gostava muito. Ele falava: nada resiste ao trabalho. Então, se a gente entrar numa cultura, caramba, aquele setor, sol do caramba, essa semana tá uma chuva dos infernos aqui no Ceará e tal. Se eu começar a só ver problema e eu não viver intensamente as experiências e oportunidades que eu tenho, é difícil construir o próximo passo. É difícil. É muito. Então, eu vejo que o próximo passo é uma consequência. E muitas vezes a galera olha como um grande objetivo. Não, Não, tem não é um eles grande têm que cuidar objetivo. da viagem, Tem que é a cuidar da é a viagem. jornada. Exatamente. Então, Vai assim, viva intensamente essa jornada, entendeu? Claro, não estou feliz no lugar, vai procurar uma nova jornada, tá tudo certo. Mas viva intensamente, faça a sua história, deixe seu legado. Eu brinco o seguinte para a galera da Farma, que a maior exposição da carreira, para uma equipe de vendas eu falo isso, né? A maior exposição da carreira, do seu currículo, meu amigo, não é no LinkedIn, é o teu cliente. certeza. É o teu cliente. Eu cansei de pegar indicação e ligar para um cliente parceiro que eu conhecia. Falei, cara, preciso de um key account assim, assim, assado. Rogério, esse e esse. Pode ir que eu falei, por quê? Porque ele gera valor pro meu negócio. Não é aquele tirador de pedido, vem Hum. aqui, me liga, Esse é um fechamento. grande insight que você está dando esse. Entendeu? Então, assim, a maior exposição do currículo de um profissional do campo é o próprio cliente. Não era o Tite que falava isso no futebol, né? O campo fala. O campo fala. Então, o campo fala pelo A vendedor. loja grita, né, É. cara? Então, assim, talvez essa é uma dica. E como que se manter atualizado e relevante nesse mercado Eu doido, tô passando por isso, competitivo? cara. Eu tô passando por isso. Como é que a gente se mantém nessa jornada aí? Eu tô passando por isso, engraçado, porque aí eu tenho 47, né? Então eu vim da geração. Eu fui ter meu primeiro e-mail na Adams, né? Então, assim, eu vim do trade analógico ali, né? Não é o digital, né? Então eu vim do display, do PDV, do planograma. E agora a gente vê, obviamente, uma digitalização violenta, tudo que está acontecendo, né? A smartphoneização da sociedade explodiu, muita mudança comportamental. Hoje que está se falando muito, né? Eu como consultor nessa área, a omnicanalidade é um tema importantíssimo de um profissional do campo hoje entender. E eu não nasci nisso daí, eu não sou um nativo digital, né? Sim, Então onde eu vou aprender isso? Putz, primeiro, tem que ser curioso. Você tem que ir atrás de coisas novas. Tem que gostar um pouco também, né? E por exemplo, eu tenho minhas restrições com exposição social e mídias sociais. Não é um ambiente natural para mim, né? Eu tenho que me desafiar nisso, que eu tenho que me dar uma chacoalhada, entendeu? Eu tenho que entrar. Eu fiz uma experiência legal, né? Essa parte de tecnologia, inovação, tudo mais. O ano passado eu resolvi dar uma investida na minha carreira e tal. Eu fiz o programa da Startse, lá no Vale do Silício. Putz,
pude pagar, né? Porque não foi, né? Consegui juntar uma grana e vou investir, assim, porque eu fui abrir a cabeça em inovação. E eu fui no berço do mundo hoje de inovação, de grandes empresas tecnológicas surgiram ali. E é muito rico, porque eu não fui lá para ver o detalhe da tecnologia XPTO, eu não sou o cara de TI, de tecnologia. Mas eu fui ver a cultura da inovação. E foi muito legal ter essa experiência lá, como eles são pró-inovação, né? Eles não se restringem, eles respiram inovação o tempo todo. E a inovação é uma nova tecnologia, um novo smartphone. Não, inovação é fazer uma história diferente do que você não estava acostumado a fazer. Quando eu faço um link disso para vendas, né? Vou defender minha praia da estratégia do sellout. Inovação é aquele vendedor que ainda não entendeu e botou o sellout no DNA da execução dele. Isso é uma inovação. É uma inovação, É uma inovação. é uma transformação. É uma transformação. Ah, Rogério, mas meu chefe no passado, alguém que me ensinou vendas não fazia isso? É isso. Eu tenho a carta fica presa ao passado, né, Fica cara? preso ao passado, Cara, amigo. É isso. Então, assim, a integração do sellout com o sell-in é um processo, sim, de inovação para quem não está nessa pegada, né? Quem ainda não está nesse ritmo, que é um processo importante e vai diferenciar ele na eu carreira agora dele. me matriculei num curso de IA, porque o negócio é muito É doido. muito doido. Quanto mais Muito você doido. mexe, mais louco você É, fica, o velho. chat GPT virou minha palma da mão o tempo É, todo. Tem que. o Sabe onde eu fiz minha conta do chat GPT? Lá no Vale do Silício. Falei, porra, não tem uma conta até agora do chat GPT. o Gleides, Mano, o tem minha Gleides conta. falou que conversa todo dia com a IA dele, Exatamente. conversa todo dia. É, mas assim, eu acho que o grande desafio é a gente não emburrecer. Com certeza. Achar o ponto de equilíbrio dessa história aí. Porque aquilo ali ele tem que ser um negócio para te ajudar que você seja mais Sim, eficiente, que você ganhe mais velocidade. sim, Mas não pode substituir a tua essência, né? exatamente. Então você vai no chat GPT, meu, assim, é um negócio muito maluco, né? Eu tenho usado, tenho tentado humanizar muitas coisas, mas esse é um desafio. Mas quando você começa a olhar, então eu me matriculei num curso de IA, aliás, Legal, recomendo boa. todo mundo, porque assim, e Abre a quando eu cabeça. terminar o curso, eu estou atrasado, eu vou ter que começar de novo, porque a velocidade disso, né? E nós de vendas, a IA pode ajudar muito hoje vendedores, Muito. né? Entendeu? Meu, dá uma facilidade no Uma dia a dia. facilidade, Quero montar uma apresentação para um cliente X. Ela porque te dá o guia, cara, te dá a orientação. informações, né, É isso informação de aí. até de produto que ele vende, É isso aí. informação de mercado. Meu, hoje a IA Sim, é gigante, né? sim. Rogers, eu tenho um momento agora no podcast O Bate-Papo do Baralho, vai ser um corte pronto, que é o Joga o Chapéu. Joga o chapéu é o seguinte, pega o chapéu quem quiser aí, né? Joga o chapéu na tua visão. E dois movimentos. O que você entende que as indústrias, de um modo geral, na tua visão, fazem bem? E vamos falar de oportunidade, que é mais bonito. E as oportunidades que as indústrias têm nessa relação, no construir esse sellout, essa jornada no mercado. E depois, eu jogo o chapéu para os vendedores. O que você enxerga aí nas tuas andanças, aí nos teus treinamentos, que os vendedores fazem bem Uhum. e onde é que estão as oportunidades? Boa, boa. E a bola Chapéu agora comigo aí. Joga o joga o chapéu chapéu, aí. joga. Ó, Caiu na fica atento cabeça. aí, ó, Caiu na fica cabeça. atento aí, esse chapéu não vai cair em você aí. Eu acho que é assim, no geral, vai. Eu que passei por marketing, vendas e trade, né? Que foi uma grande oportunidade de eu ver o todo, né? Da estratégia comercial à execução. Eu acho que, no geral, as empresas elas fazem bem o branding delas. Desenvolvimento de marca, quando lança um produto. É um tema, não vou dizer que é perfeito, vou dizer que, nossa, super bem. Mas ela faz uma lição de casa já mais bem completa, eu diria. Tá? Então, não no lançamento de uma empresa, a gente trabalhou em empresas que tem um processo profundo de lançamento de produto, inovação, assim por diante. O famoso awareness, né, do marqueteiro lá, vamos falar assim. Essa construção de marca, teoricamente, é uma zona um pouco mais de conforto aqui para a indústria. Onde estão as oportunidades? Go-to-market e execução. Engajamento com o cliente, né? Entender canal, entender papel de canal. Agora entrou um tal de digital, e tem poucas que sabem pilotar digital integrado com físico. Então, essa é uma zona para mim ainda, né? Hoje, na atualidade, ela tem muitos gaps. E quando eu olho o futuro do que está vindo aí com digital omnicanalidade, o gap tende a aumentar. Certeza. Então, assim, é isso que eu vejo nesse sentido, né? Os vendedores, onde eu vou falar um pouquinho da farma, né? E aí, até fazer um gancho de uma cultura diferente de mercado.
Eu vim do alimentar, que foi minha escola, eu fui key account. Olha os clientes que eu já toquei, né, no alimentar. Já fui key account do macro atacadista, Atacadão, Sam's Club e a Marsil, que era o atacado doceiro, né? O atacadão era diferente, mas o macro eu tinha pesadelo com o comprador. Eu era menino, tinha 24 anos quando eu virei key account do macro. Eu tinha pesadelo com o comprador. Era um cara muito mais velho, muito mais experiente, e ele me batia, mas batia. Batia. Então, assim, essa coisa mais hostil que muitas vezes o consumo tem, mais dura, mais agressiva, né, numa negociação, numa relação cliente, isso não aconteceu na farma. Isso não acontece na farma. Então, uma coisa interessante que eu vejo na farma é assim, talvez um pouco da cultura da visita médica, que é o grande cliente da indústria farmacêutica, era o médico. E o médico, putz, é um endeusamento, entre aspas, comercial da figura, porque ele é o prescritor, ele é o cara da ciência, é o profissional da saúde profundo. Então, esse relacionamento com o médico, eu tenho uma teoria pessoal minha que foi estendido para o trade farmacêutico. Então, de repente, eu era key account do Atacadão, tomava pancada para tudo quanto é lugar, macro pancada tudo quanto é lugar. De repente, eu chego num cliente farmacêutico, bandeira top do Brasil. Que bacana esse teu projeto da Anas, Rogério. Não, não quero nem testar o teu display. A gente fez esse display customizado, foi lindo o projeto. Não, rollout, cara. E eu falei assim, onde eu assino esse canal? Foi jogar. Porque era um clima mais colaborativo, era um clima mais amistoso. Claro que tem briga na farma, tem pressão, tem discussão, tem Mas a acho que dinâmica. tem, mas que acho Só que ele tem uma coisa mais. Então, assim, coisas boas que eu vejo, né? O perfil de relacionamento do profissional que trabalha no mercado farma, eu vejo que ele é mais humanizado, entendeu? Ele tem uma pegada mais proativa, cooperativo, cooperação. de Mas colaboração, ele talvez tem, acho ele que tem uma seja, preocupação mais nisso, aqui eu acho que né? seja um insight para outros mercados. Sim, que às vezes, Tipo, putz, tiro porrada e bomba e em agressividade. vez do jogo ganha-ganha, Cara, é ganha-perde, né? entendeu? Então é difícil isso. E, aliás, tiveram algumas redes farma que tiveram uma onda de executivos do varejo alimentar entrando numa rede farma. Tem uma grande do Brasil que passou por isso e passou por uma crise por isso. O que aconteceu? Ela se distanciou das indústrias. Que veio muito porradeiro, tudo contrato, pancada, blá, blá, blá. Peraí, cara. Hum. Peraí. Teus concorrentes não são assim. Grande rede. E aí teve que E mudar. aí, opa, pera lá, vamos achar o ponto de equilíbrio, né? Então, acho que talvez assim, pensando em vendas, eu gosto muito do perfil mais humanizado do relacionamento comercial no setor farmacêutico, comparado com o alimentar. Por outro lado, tem uma questão de profissionalismo que precisa evoluir mais na farma, comparado com as práticas do alimentar. Então, assim, de novo, né? Tem os dois lados da moeda aqui, né? Nesse sentido. E o que que o vendedor não faz bem? O que o vendedor não faz bem, na minha opinião, na farma. Tem alguma carta aí que te ajuda aí, não? Então, olha, eu peguei umas cartinhas legais aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar o seguinte, ó. Fiz umas aqui, ó. Primeiro ponto, eu tenho as informações. Esse é um ponto importantíssimo. Eu canso de ver vendedor no modelinho NHS na visita. Sabe o que é o modelinho NHS? Não. Na hora sai. Na hora sai. Na hora sai. Na hora de pegar o estoque, na hora vai sair uma proposta, Na na hora vai vir uma ideia. O NHS. modelo NHS não rola, né? Então, primeiro, o cara precisa ter informação. Primeiro, dado do cliente. Que está crescendo, caindo? Qual marca? Que marca que você não positivou ainda? O que está acontecendo com aquele business do cliente? Outra parte de informação. Qual é o meu plano? Se eu estou agora em fevereiro, é o plano do trimestre 1. O que a empresa quer que eu faça? Né? Que ferramenta que eu tenho? Então, a preparação é um ponto que eu vejo muita oportunidade ainda. Não temos uma preparação ainda no nível que poderia ter. Foi a primeira carta que eu separei aqui que eu acho que tem tudo a ver, né? Aí vem o outro, identificar a necessidade do cliente, também que é um ponto importante, né? Muitas vezes o vendedor tem aquele automatismo de ter o speech na boca, ele já sai tagarelando, né? Ele já sai, por quê? Porque meu produto isso, porque que eu tenho investimento. Você perguntou o que está acontecendo com a tua categoria? Ah, você foi na loja também Exato, ver, né? exato. Você foi na loja para ver como é que estava a execução? Tá. Você viu como é que está a categoria, né? Do teu produto, como é que teu cliente está enxergando a categoria, oportunidades, assim por diante. Então, ouvir a necessidade, entender a necessidade do cliente também, eu vejo como uma grande oportunidade. Às Como é que vezes tá a a turma, concorrência, né? Acho que a essa carta tá ligada com concorrência, informação, né? exato.
Vai te exatamente. ajudar você a Às identificar vezes a você está necessidade. orgulhoso, falou assim, nossa, você viu? Crescemos 10% no ano anterior, então a tua categoria no cliente cresceu 15%. Você tá uma merda pro teu Ah, cliente. Vamos falar a verdade? é Se a isso. tua categoria cresceu 15%, você é feliz com 10%, Alguém tá te tomando. alguém tá te Alguém tomando cresceu e 20. você tá felizão com isso, entendeu? Assim, acho que esse é o ponto. Aí eu peguei outra carta aqui dessa construção de relacionamentos, que apesar de ter, né, uma cultura forte de relacionamento na farma, que eu expliquei, né, da história que vem do ambiente médico, assim por diante, mas às vezes eu vejo a oportunidade dos relacionamentos produtivos nessa visita no PDV. Então, se eu sou, por exemplo, um Key Account, estou visitando lá uma grande rede, legal, importante eu ter um relacionamento com o comprador, é bacana eu saber o nome da secretária que me liga, resolve uns pepinos e me ajuda ali numa burocracia, é importante. Mas, putz, eu vou numa visita e eu não falo com a pessoa de trade marketing do cliente, eu não falo com a pessoa de categoria, eu não falo com a pessoa de operações, eu tenho um relacionamento com o cliente. Você vai perguntar para essa galera: nossa, eu conheço todo mundo no cliente. Fala mesmo, então quem é o cara que vai arrumar o volume base de estoque da loja que estava com ruptura? O cara não sabe. Entendeu? Porque não tem a cultura de rodar os Aí departamentos. o Então, chapéu rodando aí, ó. ó, o chapéu roda. Aí eu peguei mais uma. Gerenciar objeções. Essa aqui eu gosto muito, falo muito em treinamento, né? Objeção a gente vai ter. Primeiro ponto, né? O primeiro não, às vezes, é uma boa mensagem de um futuro sim. Ah, De você colher mais informação, né? E agora tem uma regrinha que eu gosto muito para a gente se preparar para uma objeção. Às vezes pode ter objeção que você não tem o que fazer. Eu já vi algumas bizarras, você tem que ouvir, engolir e deixa para a próxima, beleza? Mas a preparação que cabe para nós, que eu brinco para minha cabeça no travesseiro quando for dormir, ela tá tranquila, que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, é a formulinha CBV. Não sei se alguns já conhecem, que é característica, benefício e vantagem do seu produto. Você conhecer seu produto. Quero cadastrar esse produto aqui, viro para o meu cliente, apresento assim, 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 assado. Como é que você vai defender aquele cadastramento? Fórmula CBV. Então, característica, o que é o produto, descrição do produto, etc. No caso da indústria, a molécula, o número de comprimidos, X, característica. Né? Os benefícios, o que ele faz bem para o consumidor? Qual o benefício geral do consumidor? Ah, produto para classe terapêutica específica, blá, blá. E o bicho pega no V. Porque o V é a vantagem. Você, para falar de vantagem, você tem que se comparar com alguém. E muitas vezes as pessoas não sabem olhar a concorrência e falar o seguinte: meu produto tem esse diferencial, tem esse apelo, e você acha a história de venda do teu produto. Então, uma forma boa de sair da objeção é conhecimento profundo de produto do que você está vendendo, né? E essa regrinha do CBV eu gosto muito. E saideira aqui, né? Eu vendo preço ou valor, né? Que acho que, putz, importantíssimo, né? Preço, legal, cada um tem, commodity, vira para lá. E valor é o que você faz? É a percepção do teu cliente pelo todo que você oferece. é isso. Pelo todo que você oferece. Às vezes teu preço está mais caro, mas o serviço é tão eficaz, tão O teu eficiente. repertório é O maior. repertório é tão absurdo. Eu me lembro um caso, eu abri no canal Farma para Adams, eu bati na porta da drogaria Araújo. Bom, Araújo, todo mundo conhece, né? Baita de uma rede cultural. Muito legal a história do Araújo, porque ele, acho que BH tem quase 115, 20 anos, e Araújo tem 5 anos a menos que BH. Então, Araújo é o mineiro, é a cara de BH, tem todo esse aculturamento forte. E quando eu fui abrir a Adams, a Araújo comprava a embalagem de supermercado do distribuidor do supermercado. Eu não me lembro qual era o nome da distribuidora. E colocava lá os bagzinhos no mercado na gôndola da Bombonier. Que a Araújo, por acaso, vende medicamento. Sim. Entendeu? Ela Até vende tudo. medicamento vende. Até medicamento ela vende. Então tava lá e era uma estratégia que não era a estratégia da Adams. A Adams queria botar o quê? O famoso unidade no checkout, o single no checkout ali, né? Isso. E aí lá fui eu abrir a história, falou assim: ah, então a gente vai comprar essa caixinha agora, assim, assim, assado. Aí, primeira porrada que eu já levei. Vou querer o preço do Ceasa, hein? Ceasa, o centro atacadista ali, que o cara pegava um táxi, 30 minutos, estava lá, né? Sim. Eu falei assim, preço do Ceasa? Eu falei assim, o preço do meu display que eu vou fazer customizado pro teu checkout, eu vou botar onde? Como é que você quer que eu vou... Minha proposta não é essa. Se você quer comprar, fazer leilão comigo no Ceasa, você não é um cliente para a companhia. Você pode continuar comprando do jeito que você quer. Minha proposta é triplicar meu sellout com você com a estratégia que eu tenho para te oferecer. Você quer ouvir ou não quer ouvir? Pronto. Acabou. Você tem que saber se posicionar.
né? Então, porque aquilo eu sabia que gerava um baita de um valor. Eu já tinha uns 5 cases embaixo do braço e falava assim, ó, é isso que aconteceu no teu concorrente. Vendia X, eu fiz isso, triplicou. Eu vi isso aqui, triplicou. Então eu comecei a ter tanta história ali que eu sabia o valor que ia gerar. Eu sabia. Então eu podia peitar o preço do Ceasa. Entendeu? Agora você tem que estar preparado, confiante, não ser arrogante, não ser Planejamento, arrogante, tem informação, claro, não tem, ser, essas cartas se conversam. é isso aí, ter a abordagem correta, claro, você está lidando com uma relação comercial, mas você tem que dar o recado, você defende o interesse e a visão da tua empresa, né? Chapéu jogado aí, Chapéu galera. jogado. Roger, estamos chegando aí no nosso final do bate-papo, passou rápido aí, Porra, velho. Pô, já deu mais de 1 hora aqui. olha, agora que eu vi. Louco, né? Foi Louco. legal. Pô, você falou aqui que você é meio avesso à mídia social, mas onde é que te acha aí no LinkedIn ou no Instagram? Aí? LinkedIn é Rogério_PL Lima, no LinkedIn. Nós vamos marcar os cortes, aí você Vamos, vai aí eu vou mandar repostar. depois aí pra galera, vai ficar no rodapé aí É os isso, vai aparecer. meus pontos de contato ali pra gente se conectar. Instagram, se quiser ver teus trabalhos aí, Isso, tá tá lá. tudo lá, vai dar tudo lá. Vou botar tudo no Instagram, tudo junto. Lá, Então tá LinkedIn e bom. Instagram. Então tá bom. Olha, cara, muito obrigado Foi pela legal o tua papo. participação. Sim. Pô, você falou em construção de relacionamento, a gente trabalhou junto há 18 anos atrás, né? Nos conectamos agora de novo ano passado, fizemos um trabalho em conjunto aí. Depois de 18 anos, a gente reconectou de novo aí. Acho que tem muita coisa para a gente construir nesse mercado, Sem dúvida. construir essa jornada, né? E que você falou aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado pela tua disponibilidade. Galera, assine o canal, ative as notificações, acompanhe o trabalho, a gente vai continuar aí trazendo essa conversa de inspiração, de aprendizado, de venda, de liderança. Nos acompanhe aí. Muito obrigado a você que assistiu o podcast. Muito obrigado a você. Obrigado a você. Fiquem bem aí. É isso aí. Um abraço, galera. Sellout na veia. Vambora. É isso Valeu. daí. Abraço. Show.